Então, tu começaste a correr por volta de 2016, fizeste Sim. a tua primeira prova em 2017, certo? Em março de 2017, sim. Ainda te lembras das primeiras sensações que tiveste? Lembro, isto é muito engraçado, porque eu estava nervoso. Aquilo foi um desafio dos meus cunhados, com quem eu comecei também em caminhadas em trails. No caso, foi aqui um trail de Ega. Nós fizemos uma caminhada, foi a primeira de todas, digamos assim, em contexto de prova. E depois eles lançaram o desafio, e na altura eu fui correr com ele, com o meu cunhado. Eu até ia muito naquela do vamos os dois ao mesmo ritmo, mas ele, entretanto, já não estava bem de um joelho, disse-me que eu podia ir à minha vontade, e eu fui, e sinceramente, isto é engraçado porque senti o mesmo que senti quando fiz a minha primeira maratona, foi, eu estou preparado para isto, não foi a sensação, nunca, nem num caso nem no outro, de o desafio ser maior do que eu. Pode acontecer, e acontece, mas normalmente isso acontece-me sempre numa fase inicial, que é quando eu traço aquilo que quero fazer. Quando eu defini que quero correr a maratona, eu pensei, é um desafio muito grande. Hoje olho para trás e percebo também pelo volume de quilómetros que fui fazendo, e infelizmente agora fui parado por este vírus, mas basicamente pelo volume de quilómetros que eu fazia mensalmente, que agora é perfeitamente execuível. Eu não vou dizer que é fácil, eu não embarco nesse tipo de discurso, mas é execuível. E quando eu cheguei à primeira prova, que no caso foi na Figueira, e quando cheguei à primeira maratona, porque há ali um paralelo, foi precisamente isso, foi aquela sensação de isto pode correr mal, claro, pode sempre correr mal, Claro. mas eu estou preparado para isto, eu preparei-me para isto, porque pronto, eu tenho, e só fazendo aqui um parênteses, em relação às maratonas, eu faço uma coisa que normalmente os treinadores desaconselham, que é treinar a distância da prova antes de a correr. Eu precisei de o fazer porque eu sinto necessidade de saber aquilo que vou encontrar, de saber como posso gerir o meu corpo. E eu fiz essa distância antes de ter chegado ao Porto, na altura em 2018, e de fazer a prova. E isso ajuda-me, porque me permite dar-me ferramentas para controlar alguns imprevistos que possam acontecer, e no caso daquela prova de 10 km, eu gosto de as fazer, mas confesso que já não são muito apelativas para mim. Já gostas mais de longas distâncias, é isso? Identifico muito com meio fundo e fundos. Sei que não é muito normal nestas idades, normalmente isso aparece numa fase mais tardia do corredor, mas talvez porque te obriga a gerir mais, e no caso da maratona, obriga-te a uma disciplina maior. Eu começo a preparar uma maratona, e por isso é que só faço tão poucas por ano. Eu começo a prepará-la, se calhar, no início do semestre. Um, por exemplo, este ano ainda estou na dúvida se vou ou não fazer a do Porto, nem sequer sei se vai haver, se não, com esta situação. Exatamente. Mas confesso que estou vai, não vai, treco-lareco, embora já esteja paga, porque regra geral eu já estaria a começar a preparação. E o volume de quilómetros, a tipologia de treinos, pronto, tudo isso. E tem de ser tudo com muita antecedência, regra geral, para mim. Funciona melhor assim. Por acaso, isso tens razão. Isso é uma coisa que eu acho que nunca falei, mas eu só fiz uma maratona até agora e eu estava a preparar agora outra vez, estava a preparar da Europa. Pronto, foi cancelado, obviamente. Mas é uma coisa que eu gostei muito na maratona, foi a preparação, porque nos obriga a estar ali 3, 4, 5 meses com foco permanente naquilo Sim, e com regras, com uma disciplina naquilo. E como eu gosto de disciplina, gosto de rotinas, sim. ter aquele foco a longo prazo ajuda-me bastante a gerir, a gerir o meu treino, a gerir o meu foco na corrida mesmo. Precisamente. Então, a nível de qual é que é a tua abordagem ao plano de treinos, qual foi a tua evolução desde que começaste a correr até agora? Sei que apostas muito em reforço muscular, certo? Qual é que é a Sim. tua metodologia? Ora bem, neste momento a minha metodologia chama-se é quando o Mateus me deixa. Portanto, agora aqui, nesta fase eu disse há pouco tempo, ou se não disse, acho que está num texto que vai sair entretanto, que agora passo um bocado daquela parte do treino para exercício físico. Eu continuo a fazer exercício físico, o treino é mais difícil porque depende. Ainda esta semana aconteceu, tinha programado, levantei-me às 6, programado para começar a correr às 6h30, não sais de casa às 6h30, porque obviamente há coisas mais importantes,
E o pequenito já, já se apercebe e eu levantei-me sorrateiramente, mas ele deu sinal. E pronto, não deu hipótese. Isto para dizer o quê? Que neste momento é tudo muito avulso e também por isso é que eu não sei se vou ou não correr em novembro, se a maratona se realizar, porque eu preciso ter método. Método para mim é o quê? É olhar para um calendário, agilizar as minhas semanas, ver que tipo, se vou fazer, por exemplo, treino de séries, se vou fazer treino fartlek e que tipo de fartlek é que vou fazer, quantas subidas é que vou integrar no meu treino. Normalmente quando faço treino de subidas eu não gosto muito de trail, não por nada em específico, gosto de caminhar na natureza, mas não gosto de correr na serra. Eu não tenho nada contra os trailers, muito pelo contrário, acho que é muito desafiante, só que eu revejo-me mais na estrada. E então quando faço treinos de subidas, vou para serras, portanto, mas em estrada, tento ver altimetrias, assim, coisas pesadas ou muito longas ou então explosivas, porque é isso que te vai ajudar depois a parte dos génios a desenvolver e tudo mais. E então eu tento definir, naquela semana vou fazer X treinos de subidas, o mesmo com treinos de velocidade. O que eu fiz agora no último semestre, portanto em 2019, que foi o meu melhor resultado numa maratona, foi desde logo incorporar mais vezes os treinos de séries. Eles são muito importantes. Doem muito, mas são mesmo muito importantes. Então eu fazia quase 15 em 15 dias, eu integrava treinos de 12 ou 13 séries à volta de um... Assim, aquilo não tem pista tartan, mas simula, que é o campo aqui do Clube Condeixa, portanto o campo antigo ainda, mas tem uma espécie de pista tartan e dá para desenrascar. E de propósito para Coimbra, para o estádio Cidade de Coimbra, não é uma opção. Não é uma opção neste momento, e além disso isso teria custos que eu tenho mais onde canalizar, digamos assim. Pronto, e depois é a parte é escolher os percursos. A regra geral é tudo o que seja aqui no concelho é para palmilhar. Se dá para ir para lá a pé, digamos assim, correr por estrada, é para ir. E depois é ver, é escolher os percursos que são mais intensos, porque às vezes eu não tenho treino de subidas, mas acontece muitas vezes aqui eu não tenho muita zona plana, e então vou. E depois é também definir algumas provas, nomeadamente meias maratonas, e nos 2 anos em que eu fiz 3 maratonas, ou seja, são 2 anos, porque fiz a de Aveiro o ano passado, em 2019, e fiz a do Porto depois também, em novembro. E agora fui eu que me perdi. Estávamos a falar sobre a tua metodologia de treino, sim. Exato. Basicamente é definir naquela semana, aliás, naquele mês, as provas que vou ter, e as provas foram iguais no segundo semestre, tanto no ano como no outro. Foram as meias maratonas de Coimbra, que são 2, uma é eco e a outra em estrada, normal, e a de Leiria, que são mais ou menos próximas da maratona. Foi também a definir o volume de treino em termos de quilometragem, só que eu fiz e faço uma coisa má, porque eu tenho também alguma dificuldade em parar. Eu entro muito facilmente em ritmo de overtraining, muito facilmente. Eu não sou mais que os outros, mas faço isso com muita frequência, talvez por aquilo que eu disse há pouco, por aquela necessidade de fugir do assaltante, e o assaltante já não está lá sequer, mas eu continuo a achar que ele pode aparecer. E então eu chego às vezes a outubro, por exemplo, como aconteceu ano passado, quase nos 600 km mensais de corrida, quando naquela altura já era recomendável baixar um pouco, porque o corpo precisa de descansar. E eu senti, por exemplo, na Maratona de Aveiro, ano passado, fui prejudicado por isso, porque eu quis demasiado nos treinos, quis fazer um volume muito grande, e depois cheguei à prova e não tinha pernas para fazer. Há esta parte. E depois a parte dos treinos de força. Agora, ultimamente já estava diferente, mas era segmentada por grupos de músculos, zonas do corpo, com primazia para a parte dos abdominais. Portanto, treino intenso de vídeos que eu fui recolhendo no YouTube, de coisas todas elas adaptadas à corrida. Por exemplo, a parte do subir e descer escadas, isso é um treino que eu também faço com muita frequência, mas apoiar, por exemplo, com a ponta dos pés para fazer força nos génios, para ganhar força nessa zona, subir de graus, levantando os joelhos, tudo isso é definido.
E aí eu também cometia alguns erros, que era querer fazer demais numa só semana, porque havia muitas semanas em que eu misturava, por exemplo, burpees e coisas do género, ou seja, coisas intensas, e depois com treinos de subidas logo no dia seguinte. E havia muitos dias, não dá, o corpo precisa de regenerar e eu sei que não lhe dou tempo para isso. E isso aí tem a ver com... Podemos também dizer que há duas formas de ver isto. Uma delas é que eu me organizo e que faço o meu plano, mas outra é que sou um bocado desorganizado nesse aspecto, porque é um pouco, às vezes, ao sabor do vento. É do género, esta semana apetece-me experimentar isto. E então vou experimentar. Como também não tenho um treinador, por opção, no caso, e eu não tenho nada contra quem tem, eu sei que é bastante importante para se chegar a determinado patamar, só que eu sou muito espírito livre e eu gosto de fazer as coisas por mim, então eu acho que teria alguma dificuldade em lidar com isso, porque o treinador se calhar até me dizia, olha, hoje é para fazer um treino de 10 km e eu ia fazer se calhar um 15, porque eu tenho esse tipo de pancada, que é pancada, isso não é necessariamente bom, isso funciona muito ao contrário, isso... Mas Sim, pronto, eu cheguei-me a treinar a mim próprio, aliás, até durante 2 ou 3 anos, e é um bocadinho o que tu dizes. Eu bem tentava estruturar, mas às vezes chegava ali, 40 minutos, não, vou fazer 1 hora. pois, Pá, e uma das coisas que eu principalmente reparava, e que é a grande diferença para os tempos agora de ter um plano de treinos, claro que assim, os meus objetivos são um bocado diferentes dos teus, mas é principalmente a abordagem às provas e ao descanso. É seguir a questão também dos macrociclos e microciclos, a ter períodos de descanso antes das provas. Uma coisa que eu não fazia era no verão, ou há pessoas que fazem época literalmente como é época de atletismo, ou abordam a época sendo o verão ali a quebra. Normalmente eu opto por isso, embora seja um atleta federado, opto por parar ali na altura do verão. Antigamente, imagina, o que eu fazia era ali um período de 1 ou 2 semanas, corria menos vezes e mais devagar. Mas não, convém mesmo tu parares de todo para o teu corpo regenerar completamente. E eu nunca fazia isso. E outra coisa era o abrandar antes das provas, e principalmente um ciclo de uma maratona, em que precisas ali de um microciclozinho de 2 semanas ou 1 semana, não, acho que são pelo menos 2 semanas, em que começas a descer a carga. E o que acontece é se tu continuas a manter a carga ou então a fazer ali uma coisa esquisita, vais chegar à maratona e não vais estar no máximo das suas potencialidades, ou então até com algumas mazelas te podem forçar a abandonar a prova ou que a prova corra menos bem. Falando da maratona, tu estavas a dizer que este ano estavas inscrito na do Porto, estás a avaliar, obviamente, estamos todos. A tua primeira maratona foi em 2018, no Porto também, certo? exatamente, sim, sim. Sim, tá lá. Como é que foi essa experiência? Foi mesmo muito boa. Há pouco. A primeira maratona fizeste um excelente tempo, deixa-me dizer, 3 horas e meia não é qualquer pessoa. Obrigado. Mas é assim, é um pouco aquilo que eu disse há pouco, não é falsa modéstia, mas eu sabia que se o corpo respondesse aquilo que tinha respondido nos treinos, eu no dia em que estava a fazer a viagem para lá, apesar de ter algum receio por aquilo que os meus colegas iam dizendo, os colegas com quem fiz a viagem, eu sentia isso, que a não ser que aconteça alguma coisa de muito mal, em princípio eu consigo fazê-la em condições. O em condições, eu sempre tive, eu também disse isso na revista Atletismo, eu tinha uma ideia de tempo que podia fazer, claro, o próprio treino já me tinha dado essa indicação, mas eu não estava a pensar muito naquilo, porque há muitas variantes que tu não consegues gerir. Uma que eu não consegui gerir, mas que de facto me ajuda muito, foi que eu percebi que aquilo eu transformo-me numa espécie de animal de palco naquele tipo de provas, porque basicamente eu entro numa espécie de comunhão com as pessoas, eu puxo por elas e faço com que elas puxem por mim, e isso ajuda-me, é aquela motivação que, por exemplo, agora em que há futebol, e que o futebol é, por exemplo, no caso da Alemanha, que é um campeonato que eu sigo com muita frequência, em que não há adeptos nas bancadas, tu perdes aquele fator que te ajuda no desporto a chegar um bocadinho mais acima.
Não consigo, eu gosto muito de ciclismo, mas eu, por exemplo, não consigo imaginar o que é um Tour sem adeptos, por aquilo que eles significam. E ainda esta semana eu ouvi um podcast do Dagen Kolb, que é um ciclista alemão, que dizia precisamente isso. Também diz a outra parte, que é, com adeptos ou sem adeptos, nós temos de pedalar, porque há todo um desporto que precisa de viver. Como é lógico, percebo essa parte. E basicamente foi isto que eu senti naquele dia no Porto. Foi, entre aspas, isto parece um bocadinho exagerado. Foi, eu nasci para isto. E foi, tu dizias no início, falavas na questão do vício. Foi curioso porque a adrenalina subiu de tal maneira naquele dia, e eu estava mesmo nos pinkers, a euforia, e depois no dia seguinte, e isto acontece com muita frequência, e está comprovado, está estudado, associado ao desporto, no dia seguinte falta-te o chão, porque tu já chegaste lá acima, já chegaste onde querias, já atingiste aquele boost de energia, já, aquela, digamos assim, aquela descarga já aconteceu, e tu tens de continuar a viver, porque a tua vida não acaba ali, e tens de lidar com isso. E a primeira semana, nesse ano de 2018, depois da prova, foi estranhamente difícil, porque foi aquele misto de, epá, consegui fazer isto, que era o meu objetivo, e ainda há uns anos estava aqui que mal me conseguia mexer do sofá para a cozinha, por exemplo, e depois foi, e agora? Agora eu preciso arranjar aqui qualquer coisa. E é curioso, porque eu ainda hoje me continuo a motivar sem necessidade de ter um objetivo definido. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. No meu caso, funciona como vantagem, claramente. Eu continuo a treinar como se amanhã fosse correr, amanhã não, daqui a umas 2 ou 3 semanas fosse correr uma maratona e estivesse a lutar para um tempo que quero, portanto. E isso acontece naturalmente, não consigo explicar sequer porque é que isto acontece, talvez por aquilo que a corrida e a maratona representam para mim. Talvez seja por isso, não sei. Então é do tipo, tu sabes que se treinares bem, se treinares forte, vais competir forte. E esse é o lema, basicamente, e foi isso. E depois, pronto, é esperar que corra tudo bem, que não te lesiones, porque esse é o maior susto, é o maior terror de qualquer atleta. Já tiveste alguma lesão? É assim, documentada medicamente não, mas isso não, mas é porque eu também não vou aos médicos, eu também não, eu sou muito casmurro nesse aspecto. E lembro-me da primeira semana de dezembro de 2017, eu aliás, acho que foi a 17 de dezembro, se não estou em erro, que eu fiz nesse ano, 2016, eu enganei-me, disse 2017, eu fiz 17 km, demorei 2 horas e tal na altura, ainda estava com um peso bastante considerável. Eu, a partir daí, andei 2 semanas a correr a mancar, mas eu não deixei de correr, portanto, assim, aquilo foi de facto um problema, sim, deveria ter sido tratado, e agora já tenho uma maior consciência, nomeadamente em termos de alongamentos, em termos de ação do quente e do frio, portanto, aquilo que representa, eu depois aprendi a lidar com isso, a ouvir melhor o corpo, mas basicamente eu naquele momento devia ter parado, mas não, continuei, portanto, por isso é que eu digo, documentada mesmo, como tenham dito assim, tens de parar porque tens isto ou aquilo, não. Agora, com muitos problemas, muitas vezes, isso sim. Canalites, pronto, e basicamente. Os erros de quem começa a correr é óbvio, mete esses erros. Não há hipótese, não há como fugir, e eu sei bem o que é correr a mancar, e a minha primeira grande lesão, a minha primeira lesão de todas, muitos treinos fiz eu a mancar, eu cheguei a treinar e eu já mancava a andar, até agora imagina a correr. Eu não sei, foi parvo, foi o que foi. Eu digo exatamente o mesmo, mas a verdade, por muito que eu agora já saiba, por muito mais, eu voltava a cair no mesmo erro, porque, não consigo parar. Eu tenho este problema, eu não consigo parar e foi difícil, agora tive de parar, parei 3 dias quando o meu filho nasceu, porque há outras coisas muito mais importantes do que isso, e eu não tenho nenhum tipo de rendimento, digamos assim, associado à corrida, é um prazer, é um gosto, mas a família é mais importante. Eu parece que começo a ressacar, porque depois isto entra noutro campo e é difícil de gerir, é no ponto de vista psicológico. É só por isso, mas eu tenho muita dificuldade em parar. Então, eu entrei em tal sobretreino, digamos assim, no início deste ano, por exemplo, que eu passei a treinar 7 dias por semana. Os 7 dias sempre, mas quando digo treinar, tipo, o mínimo era 1 hora e meia de corrida, todos os dias.
E o corpo não regenera, mas o corpo diz-te, ele dizia-me constantemente, tu vais-te magoar. Felizmente não aconteceu. Talvez por causa do reforço muscular, porque também associo muito, também faço muito isso. Não sei, mas não aconteceu. Mas tem cuidado no futuro, porque pá, isso, Pois. treinar todos os dias, pá, não é questão de treinar todos os dias, é não respeitar o corpo, às vezes traz-nos alguns dictadores e nós temos que ouvir o nosso corpo e pá, felizmente já não me lesiona há bastante tempo, a verdade seja dita, ou uma lesão documentada, como tu disseste, porque é aquelas dores, ainda hoje, olha, estou com uma dor no tornozelo, ainda há bocado me baixei, tentei-me levantar e quase que fui ao chão outra vez, porque tive ali uma dor fininha, mas essa dor sei que amanhã provavelmente já não existe. Mas uma dor, uma lesão a sério, a última que tive, posso dizer com orgulho, como se fosse algum motivo de orgulho, mas posso dizer que começou a doer e começou a doer a sério e consegui ter o juízo de parar e de me tratar. Entrando aqui um bocadinho numa reta final, eu tinha para te perguntar a questão do trail, mas pronto, já me respondeste e corresponde ao que tu disseste também no blog, obviamente, mas tu disseste que os 10 km já não te satisfazem, ou seja, as distâncias curtas, 10 km já não é bem curta, mas mas já não te satisfazem. Mas tu vês-te ainda a fazer, não numa perspectiva de trail, porque há desafios de estrada como também bem mais quilómetros do que a maratona, vês-te a fazer desafios com distâncias maiores que a maratona? Vejo, mas essa é uma questão. Em estrada, vejo, sim, acho que era algo que eu gostaria muito de fazer, mas isso é uma questão que tem de ser gerida com o Conselho Administrativo da Casa. É uma questão que não depende, não posso dizer assim só de ânimo leve que sim, até porque há sempre muitas condicionantes e isso para mim é muito importante. Mas sim, gostava, desde logo, passar a barreira dos 42, não é? Por 42 sei que já consigo, mas mais até do que fazer mais quilómetros, e isso é sempre interessante do ponto de vista do corpo, perceber onde é que é o limite do corpo, se bem que tu também tens sempre hipótese através do treino de empurrar esse limite para lá, e essa é a parte boa do treino. Acho que é por isso que o treino é tão importante, é que tu tens um limite físico, mas tu consegues ir empurrando, porque o treino dá-te isso. O treino dá-te isso. Se tu souberes gerir o teu corpo e se souberes fazer as coisas em condições, tu vais conseguir, de certeza, encontrar o teu limite lá mais à frente. Uma coisa que me fascina, embora não tenha propriamente a ver com corrida só, é a questão do triatlo. Mas como a parte do nadar é assim um bocadinho problemática para mim, confesso que para já não... E aí não é propriamente uma corrida, porque tu em termos de corrida até nem corres tanto quanto... espero não estar a induzir ninguém em erro, mas acho que não corres tanto como nesse tipo de provas. Mas sim... Fazes 10, se não me engano, tens o sprint, isso já nem sei bem quanto é que é, 5 km, mas o triatlo olímpico é 10 km e depois se queres correr uma distância, digamos, mais longa, tens que ir para o half ou para o full Ironman, que é meia maratona e maratona. Mas mais do que correr mais do que esta distância, a mim agrada-me a ideia de poder correr noutros locais. Esta distância, mas noutros locais. Para já internacionalmente ainda não foi possível. Agora não faço ideia ainda quando será a minha primeira maratona internacional, porque, como é lógico, eu tenho outras prioridades agora. Mas confesso que é um desejo que tenho. Em especial, agrada-me Espanha, porque acho que é um país louco em termos de apoio. Daquilo que vou ouvindo, é um país louco. E depois agrada-me a Alemanha, porque eu tenho uma simpatia natural, muito especial por aquele país e em especial pela zona de Dortmund, que é o meu clube, basicamente é isso. Tenho uma certa simpatia e então gostava muito. Mas mais do que uma distância maior é fazer mais vezes a mesma distância, mas em sítios diferentes, para me poder desafiar com outras coisas. Acho que é de Budapeste, se não estou em erro, que é mesmo muito dura. Tenho ideia, ou é Budapeste ou é Bucareste. Confesso que não sei qual das duas é, mas sei que vi imagens há relativamente pouco tempo disso, e que tu começas numa zona da cidade, vais parar à outra, e
e aquilo é mesmo muito durinho. Portanto, e Gustavo é uma que também me diz alguma coisa. Acho que também esteja. Eu não sei se o João Lima foi ou era uma das provas de sonho dele. Eu acho que foi no blog dele que eu li sobre isto. A maratona na Escócia. Não sei se era do Lago de Loch Ness ou qualquer coisa assim. Que essa aí é literalmente assim. Epá, e deve ter paisagens espetaculares. Era um país que eu gostava muito de visitar. Também a Também, Escócia. também. Também é muito. Não sei se calhar. Diz isso, desculpa. Desculpa, estava só a dizer que é um país que me diz muito nesse aspecto. Nunca lá fui, mas que também acho que em termos de paisagem será fantástico. O que eu ia pegar era, e eu ia fazer esta pergunta a seguir, mas se calhar pegando no que tu disseste, não sei se calhar já me respondeste um bocadinho. Eu costumo fechar estas conversas sempre com a mesma pergunta. A perguntar qual é que seria a tua prova de sonho, mesmo que não houvesse, esquecendo a parte monetária de lado. Não sei se a tua resposta continua a ser a mesma ou tens outra resposta para isto. Imagina que não tens problemas com o dinheiro. É assim, eu acho que a minha maratona de sonho seria a de Sevilha. Essa seria. Eu sei que provavelmente muita gente iria dizer os Estados Unidos, alguma nos Estados Unidos. Eu, daquilo que já vi, confesso que não me atrai muito, até porque no geral não é um país com o qual eu me identifico muito. Fazê-la em Espanha, em Sevilha ou até mesmo Bilbao eram duas cidades que me diriam muito, porque eu acho que são muito fervorosas e se há coisa que a maratona tem de ter é muito apoio. É mesmo aquela chama. Na minha opinião, tu precisas de puxem por ti, mas tu também deves puxar. Eu não tenho problemas nenhums quando vou correr, bater palmas às pessoas, porque acho que isso também as faz sentir bem. Eu, se estivesse do outro lado a ver uma prova daquelas, eu gostava de me sentir bem ali. Gostava de sentir que o meu apoio contribuía para alguma coisa e no fundo é isso, acho que é por isso. Eu sei que se calhar estarias à espera de uma resposta mais assim. Mais elaborativa. Não, achas que não tenho problemas. Olha, queres que eu te diga já agora uma inconfidência? Conversão. Eu não tenho resposta para esta pergunta. Eu faço esta pergunta às pessoas, mas eu não tenho resposta. Eu não sei qual é que seria a minha prova de sonho, não sei. Pronto, a única prova internacional que eu fiz. Diz? Há muitas, provavelmente. Há muitas, sim, claro, exatamente. Uma maratona de Berlim, uma maratona de Londres, gostava muito, obviamente. Nova York, nem tanto. Boston, epá, seria complicado de enfrentar aquela meteorologia, mas sim. Eu a de Sevilha, não sei se tu sabes, mas eu já a fiz. Foi a única prova, digamos, internacional que eu fiz. Mas, já agora digo-te, mais do que Sevilha, a nível de apoio, pelo que me dizem, Valência dá uma amada mesmo assim a Sevilha. Por Também isso, já ouvi falar, sim. Mas Sevilha, sim, eu concordo contigo. Pá, eu acho que mesmo assim eu fiz a prova o ano passado. Sim, o ano passado. Mesmo assim dizem que como mudaram o percurso, fizeram ali uns ajustes no percurso, mesmo assim o nível de apoio desceu um bocadinho. Pá, para mim foi extraordinário, foi a minha primeira experiência e para mim foi extraordinário. Provas que eu conheço com público, para mim, é a Corrida das Fogueiras, que não sei se já foste, e a São Silvestre da Amadora. Pronto. Já ouvi falar muito das duas, no caso. Acho que as únicas provas que se assemelham a estas duas em Portugal é provavelmente a Maratona do Porto ou uma outra prova no Porto, a nível de público. Por isso, Sevilha para mim já foi um exemplo extraordinário a nível de apoio, que é coisa que infelizmente não existe muito cá em Portugal. Bem, João, não te roubo mais tempo, tens que ir provavelmente tomar conta aí do presidente aí de casa, o primeiro-ministro aí de casa. Muito obrigado por esta conversa, foi extraordinária. Foi muito bom ouvir a tua experiência. Tenho a certeza que vai inspirar muita gente e mesmo assim, mesmo ouvir as lutas diárias que mesmo assim tens contigo próprio, porque isto é verdade, isto é sempre um processo e às vezes demora muito. Ainda na última conversa que eu tive foi com a Miriam, ela foi ao contrário. Tu começaste no 80, ela começou no 8. Ela teve problemas de anorexia e mesmo assim continua a lutar contra esses problemas, mesmo sendo uma atleta até de um nível bastante alto. Muito obrigado, João. Desculpa interromper, psicologicamente isso fala sempre, e tu podes mudar fisicamente, mas psicologicamente é muito mais complicado. Exatamente. Bem,
João, obrigado. Espero que tenhas gostado da conversa também. E agradeço imenso o convite, claro. Não tenho nada que agradecer. Muito Acho que é obrigado. um trabalho muito bom da tua parte. Muito Muito obrigado. meritoso. Pessoal, deixem o feedback, digam se gostaram e sigam o João, sigam o blog dele. Eu vou deixar na descrição, porque é complicado. É ex-guarda-atual-maratonista.sap.pt. Não, .blogs.sap.pt, pensou, não é? Exatamente, sim, é isso mesmo. E pronto. Pessoal, fiquem bem e obrigado e até à próxima.